Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o Fala Maju. Vou começar esse episódio pedindo desculpa, porque semana passada não tivemos episódio novo. Eu estava em uma viagem, estava na Alemanha, a convite de uma marca super legal, que é a Rimowa, e eu tinha programado um episódio para sair para vocês, porque eu sempre, né, deixo programado tudo certinho, mas eu tive um problema com o arquivo e como estava em outro fuso, não consegui arrumar a tempo. Mandei uma mensagem avisando no meu grupinho do Instagram, que inclusive se você não faz parte, você pode entrar se você quiser. De vez em quando eu faço algumas lives, converso com vocês por lá, enfim, é muito legal, eu amo esse grupinho, foi a melhor coisa que o Instagram criou pra mim. Na verdade eu criei o grupinho dentro do Instagram, mas foi a melhor ferramenta que o Instagram criou. Então, dado esse contexto, vocês realmente ficaram sem almoçar semana passada, como muitos disseram: "Maju, você me deixou sem terapia essa semana". Então, assim, foi grave o negócio. Então queria pedir desculpa, mas estou aqui de volta, estou na minha fase falante. Hoje eu tô sem roteiro, porque o tema ele já tá muito recorrente na minha cabeça. Geralmente eu nem faço o roteiro, né, eu só coloco alguns tópicos pra eu ter uma linha de raciocínio um pouco mais coerente até o final. Mas eu sempre vou falando espontaneamente, acrescentando coisas, ideias, aí eu vou e volto. Se você já ouviu vários podcasts meus, você já percebeu a forma que eu penso, né, que eu me expresso. O assunto que eu quero trazer hoje, é uma coisa que eu já venho pensando bastante nos últimos anos. Eu até gravei uma vez um vídeo curto, assim, no TikTok falando sobre isso, que é basicamente sobre ser criticado, né, como é importante a gente aprender a ser criticado. Ninguém quer ser criticado nunca na vida, em nada, né, então a gente nasce, a gente começa a aprender a fazer coisas, a gente só quer, que a nossa família nos elogie. Eu acho que isso é normal, né, da natureza humana. Você não quer ser criticado porque em certo momento ou em algum grau aquilo pode te machucar. E é muito louco a gente pensar sobre isso, né? Eu penso muito sobre isso porque eu sou uma pessoa com a vida exposta desde a minha adolescência, por escolha própria. Então eu escolhi me expor, expor minha vida, e enfim. Então eu comecei fazendo isso muito cedo e sem nem entender a gravidade ou o alcance disso, o que eu poderia ter disso, enfim. Então não tem como eu falar sobre crítica e não lembrar dos episódios que eu já passei, estando online, né. Eu acho que todo mundo é criticado estando online ou não, então na nossa vida real, na nossa vida normal, no trabalho, na escola, em casa principalmente, eu acho que o momento, na verdade, o lugar que a gente começa a ser criticado é em casa. E eu não acho que a crítica ela é ruim. Claro que existem as pessoas que criticam excessivamente, pessoas que só sabem criticar, que nunca reconhecem, as coisas boas, e essas pessoas, essas situações são, né, uma coisa à parte. Eu comecei a pensar diferente sobre as críticas nos últimos anos, porque quando a gente não tem ainda maturidade, né, ou a gente não pensa sobre isso, a gente sempre leva a crítica para o coração e sempre dói muito, né, sempre incomoda. Vira e mexe eu penso sobre isso, né, porque, como eu falei, eu tenho uma vida exposta há muito tempo, e mesmo se eu não perguntar sobre a opinião das pessoas, sobre o que elas acham ou deixam de achar, elas sempre vão comentar alguma coisa. Porque as pessoas acham que pelo fato de eu estar, publicamente ali, aberta, eu estarei sempre vulnerável à opinião delas, a críticas, né, o que faz sentido, né, se você tá ali aberta a receber os elogios, a crítica ela também vai vir em algum momento. Nem sempre e nem tudo na nossa vida as pessoas vão concordar. Eu acho que a grande virada de chave pra mim foi quando eu comecei a perceber o quanto a crítica me fazia mal e para onde aquilo me levava.
Então, quando eu era mais nova, já trabalhando com a internet, já exposta, já fazendo as minhas coisas, eu sempre lia as críticas, né, mas não no sentido de: "Nossa, por que que você passa tanto tempo lendo as críticas e não lê os elogios?". Não, eu li os 2, eu li os elogios e eu li as críticas. E eu acho que quando você é adolescente ou criança, e você está na rede social e você está, exposto à crítica, e você não tem uma estrutura ainda, uma maturidade emocional para lidar com aquilo, aquilo pode te fazer muito mal e causar muitos danos para sua vida. E foi pensando sobre esses danos que eu comecei a mudar a minha forma de enxergar a crítica, né, porque eu também sou uma pessoa que critico coisas, que não concordo com coisas, que não gosto de coisas, e eu acho que todo ser humano é assim. E é engraçado perceber que a gente está quase sempre pronto para criticar os outros, mas na hora que a gente recebe uma crítica, nossa, que dor, nossa, que horror, como as pessoas são ruins, né. Então a gente tá sempre pronto para olhar para os outros, não olhar para nós, e a gente vive assim na sociedade. Eh, Durante vários anos da minha vida, vários momentos, né, por estar exposta, eu fiz escolhas, a sociedade ali, a minha sociedade do sei lá, das minhas redes sociais, pessoas que me acompanhavam ou não, tiveram acesso e puderam observar, julgar, criticar, bater palma. Então eu já tive ali, e ainda tenho até hoje, só que hoje é muito melhor, graças a Deus, porque eu sei que as pessoas que me acompanham hoje em dia são pessoas muito legais. Eu acho o meu público, eu acho que eu sou muito sortuda, abençoada por ter, sei lá, pessoas tão interessantes e tão legais me seguindo, então isso é uma grande alegria pra mim, mas nem sempre foi assim. Então eu já tive um alcance, e já recebi mensagens e comentários de pessoas que nem me conhecem, que nunca me viram na vida e estão ali só pra fazer um comentário. E durante muitos anos eu fui fazendo escolhas, desde da minha aparência, eu cortei o cabelo, fiz tal coisa, mudei aqui, mudei ali, e as pessoas estavam sempre prontas para aplaudir e para criticar. Então a crítica sempre esteve, muito perto ali, ela tá sempre junto ali do elogio, a mesma pessoa que te elogia um dia pode te criticar no outro dia. Eh então, para mim sempre foi muito interessante observar, pós-maturidade, como eu lidava e como aquilo me afetava, a parte negativa me afetava antigamente e como eu lido com isso hoje. Eh, Antigamente eu ficava às vezes em dúvida, né, de: "Será que eu fiz a escolha certa? Porque estou sendo criticada por isso. Será que, eu preciso acreditar mais em mim? Ou será que essas pessoas que não me conhecem têm razão?". E aí com o tempo eu fui crescendo, amadurecendo também, e eu fiz até um vídeo no TikTok falando sobre esse tema, que foi bem curto e eu na verdade eu tô trazendo esse tema de volta para poder, falar melhor sobre ele. É que eu comecei a chegar numa conclusão de que dá muito trabalho a gente considerar a crítica dos outros. Por quê? Vamos à minha explicação, para ver se você concorda e faz sentido para você. Pra gente considerar a opinião de uma pessoa, a crítica de uma pessoa, a gente precisa entender o contexto dessa pessoa, porque a crítica dela precisa ser baseado em algo, né. Então quando você critica alguma coisa, tem sempre algo que tá baseando aquela crítica. Então, por exemplo, toda vez que a gente fala que a gente gosta de alguma coisa ou não gosta de alguma coisa, a gente também tá entregando o nosso repertório ali na nossa opinião, junto com a nossa opinião. Então aconteceu, por exemplo, comigo no ano passado, em agosto, fiz um novo corte de cabelo, e eu já fiz vários cortes de cabelo e publiquei isso desde muito nova, eh, e sempre ouvi: "Ai, gostei. Ai, não gostei. Ai, ficou horrível. Nossa, se fosse eu choraria". Então quando eu gravei esse vídeo, né, falando sobre isso no TikTok, o que eu trouxe foi exatamente sobre pensar no fator crítica, né, como, a gente pode lidar melhor com a crítica e amenizar o peso que ela tem sobre nós, principalmente de desconhecidos, né. Então para mim, a minha lógica é:
Para eu considerar a opinião de alguém, eu preciso entender em que aquilo está baseado, e são muitos fatores, né. Então, por exemplo, eu cortei meu cabelo e várias meninas, mulheres comentaram: "Nossa, se fosse comigo eu ia sair chorando. Nossa, que horrível". E pra mim não muda absolutamente nada, por alguns motivos. O primeiro motivo, eu estava super bem resolvida com o corte que eu queria fazer e com essa mudança nova que eu queria pra minha vida. Então, assim, toda a minha decisão ela foi tomada a partir da minha ideia. Ela não foi conversada, eu não levei esse tema a público. "Gente, vocês acham que eu corto ou que eu não corto?". Eu não estava em dúvida do que eu estava fazendo e fazia pouco tempo que eu tinha publicado o vídeo, né, meu cortando o cabelo, e aí teve um dia aqui em casa que meu marido virou e falou assim: "Nossa, eu estava no banho pensando", eu não lembro exatamente o que ele falou, mas foi algo assim: "Eu nunca vi você mal por alguma coisa, assim, de", não foi exatamente isso que ele falou, não vou lembrar agora, mas ele estava querendo dizer que, assim, essas coisas não te abalam, você nunca está abalada. E e a gente conversou, né, e teve uma conversa super legal, que eu fui explicando pra ele a minha forma de enxergar as coisas, né. Então, eu dei exatamente essa explicação pra ele, eu falei: "Má, pra eu considerar a opinião da galera", né, porque ele falou assim: "Olha, muitas pessoas estão, criticando e não gostaram do corte, e como que você lida com isso?". Eu falei pra ele de forma muito simples que eu não fiz pra agradar essas pessoas. E as pessoas que estão comentando ali, ou discordando, ou não gostando, não necessariamente gostam de mim, me acompanham ou nada, né. As pessoas estão ali, elas caíram no vídeo ou elas me seguem há muito tempo e não concordam, não gostam, independente do contexto. Qualquer crítica que vem de fora, precisa ser analisada com uma base em alguma coisa. Então para eu considerar, então vamos pegar um exemplo, a Manuela comentou: "Nossa, se fosse eu sairia chorando, eu jamais cortaria meu cabelo assim". Para eu pegar esse comentário, colocar no meu coração e ficar mal, eu preciso entender de onde a Manuela vem, qual é o contexto da Manuela, o que a Manuela gosta exatamente, para eu falar: "Nossa, realmente a Manuela ela é um parâmetro para a crítica que ela está sei lá, ela é", e mesmo assim, a gente não precisa considerar a crítica dos outros, a gente não precisa, né, sofrer pelo que os outros estão achando. Eh então vocês estão entendendo, me acompanhando, que assim, para eu ficar mal com a opinião dos outros, principalmente com pessoas que eu não conheço e não me conhecem, ela demanda, né, esse exercício ele demanda muito, porque eu ia ter que pesquisar sobre todo mundo, e quando você faz esse movimento de tentar entender o contexto das pessoas que estão comentando, tudo faz sentido. Então, quando eu entro no perfil da Manuela e vejo que a Manuela tem um cabelo até a cintura, igual eu tinha e cortei, eu entendo que a Manuela pode ser uma pessoa apegada ao cabelo. Eu dou uma olhada assim rapidamente no perfil da Manuela e eu entendo que ela não tem nada a ver com o meu estilo. Eu também não teria o cabelo que a Manuela tem. Eu mal me vestiria como a Manuela se veste. Então faz todo sentido a Manuela me criticar, porque nós somos muito diferentes. Então você diminui um pouco a crítica e para de achar que a crítica é o ponto, central das coisas, porque senão é isso, você leva uma vida onde você não é firme com nada do que você faz, com as suas atitudes, você não banca o que você escolheu fazer, porque sempre vai ter alguém te criticando, te colocando em xeque, te dando uma dúvida de acho que eu não fiz bem". E tem momentos que realmente as pessoas criticam e às vezes elas têm razão, né. Às vezes a gente cresce: "Ai, nossa, porque, sei lá, os meus pais estão me criticando nisso, nossa, afe". Aí você cresce, olha pra trás e fala: "Meu, se eu fosse os meus pais teria feito pior". Que era isso que eu tinha na minha cabeça? Então, assim, tá tudo bem errar, tá tudo bem acertar, se arrepender ou não. O grande ponto não é nem esse, é só a gente entender de onde vem a crítica, porque a gente tá muito acostumado no automático, leu uma crítica, ficou mal.
A gente nem analisa nada, a gente não pensa em nada. O fato de só ter uma negativa já mexe ali com a gente. E como a gente consegue encarar a crítica de uma forma, é isso, mais construtiva, algumas são, e outras você só tem que olhar e falar: "Estou no lugar certo, porque se esse tipo de pessoa está me criticando, é exatamente esse tipo de pessoa que eu sabia que eu não ia agradar. Então por que que eu devo me preocupar?". E uma coisa que me ajudou muito, assim, com a maturidade, com o passar dos anos, foi ter cada vez mais confiança em mim. Quando a gente começa a se respeitar mais, respeitar e valorizar o nosso gosto pessoal, eh, a vontade que a gente tem de experienciar as coisas, que seja um corte de cabelo, quando a gente faz isso, a gente toma atitudes, cria coisas, faz coisas baseado na nossa vontade e não na vontade externa, se torna mais fácil de lidar com a crítica, porque você fez e mesmo que te critiquem, eu amo falar que te critiquem, que fica parecendo mas quando você tá fazendo com confiança, porque você quer, ou você nem tá com confiança, mas você quer testar, você quer errar, você quer acertar, independente do motivo pelo qual você está fazendo, quando você faz alinhada com uma vontade sua, apenas sua e não para agradar ninguém, quando você desagrada, aquilo não te dói, porque você não fez aquilo com essa intenção. Claro que se a gente for pensar, sei lá, nas pessoas que são importantes para nós, claro que a gente quer a aprovação delas em algum momento. Claro que a gente quer que as pessoas batam palma e, nossa, que incrível. Só que não dá para acertar sempre, não dá para agradar sempre. Meu grande ponto é esse. Por que que a crítica tem tanto peso sobre nós, né? A crítica muitas vezes paralisa a nossa vida. Quantas pessoas aqui, ou até eu mesma, eu não lembro de críticas que me fizeram quando eu era criança, quando eu era adolescente, e coisas que eu levei para o coração, porque eu não tinha nem maturidade para lidar e processar elas. E hoje eu olho e falo: "Tem tanta coisa que não me serve". Criticaram, mas olha o contexto da pessoa que me criticou naquele momento. Essa pessoa não tinha nem maturidade para nada, essa pessoa só sabia criticar, por que que eu sabe? Então eu acho que a gente tem que analisar hoje que a gente é adulto, a gente tem que analisar melhor os contextos, quem tá falando, de onde tá vindo, mesmo que alguém muito importante pra você esteja te criticando, eu acho que você tem que estar muito firme com as suas escolhas pra continuar em paz. E aceitar a crítica do outro, entender o lado do outro e como que ele está formando aquela crítica. Às vezes a pessoa nem tá fazendo intencional, a pessoa só sabe criticar mesmo, ela não tem nada de bom pra falar, é essa daí que você tem que ignorar mesmo. Eu acho super interessante a gente repensar a forma que a gente olha pra crítica. Eh, Existem coisas e críticas que a gente consegue aproveitar, tirar uma coisa boa, aprender uma coisinha ali, outra aqui, que é a famosa crítica construtiva. Às vezes a pessoa dá a crítica construtiva de forma consciente, às vezes nem é consciente, mas você fala: "Nossa, não gostei da crítica, mas tem alguma coisa ali que eu posso pegar pra mim". E eu acho que a gente vai tendo, uma vida mais leve, onde é muito difícil te desestabilizar. É muito difícil fazer você parar, porque se a crítica vem pra alguém que está com uma opinião formada ou um entendimento bom sobre si mesma, muito dificilmente uma crítica externa vai mudar alguma coisa em você. Então, é muito interessante pensar com novos olhares sobre isso e, ao mesmo tempo, pensar em como se fortalecer. Hoje eu olho, é claro que existem momentos que a gente tá mais sensibilizado e aí você é criticado, né, principalmente em um ponto que te pega muito, que é muito importante pra você ou sei lá, eh, que não tem como, né, a gente não fica imune, mas a gente escolhe como lidar com a situação, né, como lidar com crítica. Às vezes a gente já tá com dúvida, a gente já tá super inseguro sobre algo, e as pessoas ao redor só criticam e pioram a situação. Realmente, existem momentos que a gente tem que se apegar a, sei lá, a qualquer outra coisa. Mas, o que eu queria deixar para vocês é:
Vamos pensar um pouco na crítica como algo que precisa ser analisado com mais profundeza e como a gente não tem tempo de fazer isso, então também não vale a pena pegar a crítica para nós. Se a gente não consegue entender os contextos, às vezes vamos falar da crítica de alguém que entende muito, que sabe muito, alguém que você admira, eh, ou alguém que te admira, também te ama, está te criticando, vale a pena também entender o que que aquela pessoa está tentando fazer por você quando ela te critica. E é aí que a crítica aparece como algo não tão ruim. A crítica também ensina. A crítica também tá tentando te mostrar alguma coisa, principalmente quando vem de um lugar seguro, de alguém que te ama, te conhece, te entende, né. Então, não é assim: "Nossa, você só convive com pessoas que te elogiam". Não, a crítica ela faz parte, principalmente de, assim, qualquer relacionamento. Então eu acho que é importante a gente saber de onde a crítica tá vindo, a gente escolher: "Essa crítica eu pego pra mim? Vou levar para o coração? Não, essa daqui eu vou deixar. Essa daqui não". Ou sei lá, essa daqui faz sentido, essa crítica, né, se eu for parar pra pensar, faz sentido. E outras que você só olha e fala: "Se eu fosse essa pessoa, eu também não ia gostar", porque a gente é diferente. Então, assim, é o famoso: "Se nem Jesus Cristo agradou a todos, quem dirá eu?". Então é lembrar disso, mas de uma forma mais racional, de tipo, realmente não tem como, não tem como agradar todo mundo. Então se não tem como, para de ficar tentando agradar todo mundo. Não tem como. Estou aqui para te lembrar, não tem como. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo, não tem como, até porque mais legal do mundo também é muito difícil, porque o mundo é muito grande, tem pessoas muito legais. Mas não tem como, gente. Às vezes, sei lá, não tem como. Ponto, não tem como, não tem nem como elaborar. Não tem como agradar todo mundo. Você será criticado. Você vai ser criticado, sei lá, até o final da sua vida. O grande ponto é como você está fortalecido para isso. Quanto mais você se respeita, se conhece, entende seus gostos, entende quem você é, mais protegido você fica da crítica. Porque você não tá fazendo esperando aplauso. Se você tá fazendo esperando aplauso, estou aqui pra te dizer que você ainda vai ficar muito triste muitas vezes na sua vida, porque você vai fazer coisas, às vezes as pessoas não vão nem reconhecer, nem aplaudir, nem criticar, as pessoas não vão nem ligar. Então, como que a gente reconfigura, né, a nossa visão, a nossa mente sobre isso? E isso me traz, quando eu mudei essa forma de pensar, me trouxe tanta paz, tanta leveza, tanta tranquilidade, porque eu não cortei meu cabelo para agradar, eu cortei o meu cabelo porque eu queria viver essa experiência. E aí você aí na sua casa pode falar: "Nossa, que coisa horrível, eu não faria", mas que ótimo, meu amigo, porque você não faria porque você é você. Eu tô fazendo porque eu sou eu. Eu tô fazendo porque eu penso diferente de você, eu tenho uma visão de mundo diferente de você, as minhas referências são diferentes das suas. O contexto que eu estava é totalmente diferente do seu, sabe? Então, assim, a gente começa, ao invés de só pegar a crítica e já pum, enfiar pro coração, a gente olha pra crítica e fala: "Espera aí, o meu automático era pegar isso aqui e levar pro coração rapidamente. Agora, ao invés de fazer isso, eu olho de fora, analiso, se tiver alguma coisa de bom, eu absorvo, se não tiver, descarto, próxima". Quanto antes a gente aprender a ser criticado, melhor. Porque daí é uma lacuna a menos pra gente ficar, sabe, batendo a cabeça na vida. A gente vai estar 100% resolvido em todos os momentos? Não, como eu falei, às vezes a gente tá super fragilizado, a gente já tá num momento ruim, aí vem a crítica, piora. Realmente, não tem como ficar imune. Mas na maior parte das vezes tem como. A gente olhar, levar numa boa, pensar: "Nossa, essa pessoa tá criticando, eu também critico os outros. Essa pessoa tá falando que não gosta, ontem mesmo eu falei que também pra outra pessoa que eu não tinha gostado daquilo que ela fez e também critiquei outra pessoa". Então você vai vendo que a vida, ela é isso. A pessoa te critica hoje, você critica o outro amanhã. Então, da mesma forma que a gente não tá imune às críticas, a gente não está imune a criticar.
Não existe ninguém no mundo que, nossa, a pessoa ela é tão perfeita e tão amorosa, tão querida, ela não critica nada e nem ninguém. Não, essa pessoa, se ela não critica nada, ela não tem personalidade, ela não tem opinião própria, ela é alguém neutra, não gosta nem desgosta, e isso também é uma questão, né. Eh, mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu espero que no meio dos meus pensamentos, alguma coisa que eu falei tenha servido pra você. Acho que a gente tem a opção de olhar pra crítica de outras formas, antes de já pegar elas e tomar a opinião do outro como verdade. A gente tem que ter mais confiança, na forma que a gente se expressa, nas escolhas que a gente faz. Às vezes a gente vai ter dúvida e vai fazer mesmo assim, vai quebrar a cara, se arrepender e voltar. Normal. O que não é normal é você sair recolhendo críticas de todo mundo, de pessoas desconhecidas, de pessoas nada a ver, e se diminuir por isso e achar que, nossa, então fortaleça a sua, né, você com você mesmo, o seu relacionamento, a forma que você se vê. E aí você vai entendendo que a crítica ela faz parte, ela sempre vai estar ali, e você vai se desviar de algumas, pegar outras sem querer, tropeçar em alguma ali que você vai dar uma balançada e pensar: "Nossa, será que é verdade?" E vai seguir. Então, gente, pode criticar aí, se não gostou, critica que eu vou apagar a crítica. Tô brincando. Brincadeiras à parte, eu espero que vocês realmente tenham gostado, desse papo, enfim. Só sair falando, porque é algo que eu sempre volto e penso e repenso, e eu acho que faz um pouco de sentido, assim, essa forma que eu vejo, e eu gosto sempre de instruir as pessoas ao meu redor dessa maneira. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu também falo para as pessoas ao meu redor, principalmente as pessoas que sofrem muito com a crítica dos outros, né, que sempre esperam ali a aprovação. Enfim, podemos continuar o tema com outras nuances, outros pensamentos nos próximos episódios, mas para o episódio de hoje é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana, semana maravilhosa, abençoada. Se você eh, gostou desse episódio, compartilha, deixa seu comentário, já segue o podcast na plataforma que você está ouvindo e semana que vem nos vemos de novo. Beijo enorme, gente. Tchau, tchau.